Então, a gente vai estar iniciando essa aula de hoje de redação, dia 13 de novembro de 2020, comigo, a Proaline, comigo aqui, por enquanto, os alunos presentes, Paulo, Vitor, Carla, Raíssa, Sara e Júlia Vitória. Então, a gente vai estar trabalhando o texto de e-mail, que foi trabalhado na última sexta-feira, a gente vai fazer a correção. Então, vamos lá. Na questão 1 tem assim, além de se corresponder com as pessoas, que outras atividades você pode realizar na internet? Ó, aqui é uma resposta pessoal, mas outros tipos de atividades que é possível que você faça na internet, né? Aí vai ser algo pessoal, vou pedir que cada um leia o seu. Então, o que cada um pode fazer na internet, né? Sem ser se corresponder. Então, pode ser conversar com os amigos, né? Assistir filmes, assistir séries, compartilhar imagens, fotos em redes sociais, tudo isso, né? Ouvir músicas, assistir clipes musicais também. Então, aqui eu coloquei, participar, aqui, coloquei não, tá no livro, né? Participar de jogos, fazer pesquisas também, escolares também, que se faz na internet, né? Ver filmes, ouvir músicas, falar ao vivo com pessoas distantes. Essa aí é pessoal, tá? Eu vou adiantar aqui. Na questão 2, com qual finalidade Tati enviou um e-mail para Rachel? E aí, o que vocês responderam aí nessa? Isso não fiz, não. Mas estava lá no texto, gente, muito fácil, era só voltar. Então, eu coloquei para saber, para falar que talvez fosse ir para São Paulo e falar sobre o filme. Isso. Aí tá correto, viu, Júlia? Então, ela mandou e-mail, ó. Aqui no livro tá falando para saber como a amiga estava e também falar sobre o filme que ela assistiu, né? Então, tem aqui, Tati mandou um e-mail para saber como a amiga estava e falar sobre o filme que ela assistiu. Na questão 3, temos sobre quais assuntos as garotas falam na troca de e-mails. Não. Oi. Que livro é? Produção de texto, página 115. Ó, assunto que elas conversam, cinema, passeio. Pode falar. A viagem. Oi? Pode repetir aí, Júlia? Sobre a viagem. Aí você vai colocar também cinema e amizade para completar, né? Do jeito que aparece aqui, cinema, né? Que é basicamente cinema, passeio e amizade. Na questão 4, pessoal, tem assim, ó. Tati comenta sobre o filme A Bela e a Fera e envia para Rachel o endereço de um trailer dele. Com que objetivo Tati faz isso? Vou colocar ponto aqui para a Júlia, que só ela mais que está falando. Vamos lá. Com que objetivo Tati faz isso? Né? Que ela manda o endereço do trailer do filme que ela assistiu. Por que ela faz isso? Então, gente, o objetivo de que ela faz isso é porque ela está dando uma sugestão para que a amiga ela assista o trailer para que ela se interesse em assistir ao filme também. Oi. O meu Wi-Fi tá bem ruim desde ontem, então toda hora eu tô saindo. Então, gente, ó, a resposta da 4. Para convencer Rachel de que o filme é bom, despertando-lhe o interesse em assistir a ele. Ó, eu não vou ficar, gente, insistindo, porque, assim, observe o horário em que Tati enviou seu e-mail e o horário em que Rachel respondeu. Com base nisso, explique qual é a vantagem da comunicação via e-mail. Então, gente, ó, de acordo com o que eu expliquei para vocês, a vantagem de comunicação em e-mail é porque é um meio, assim, de comunicação muito mais rápido do que, por exemplo, uma carta, né? Que antigamente se escrevia uma carta. Então, aí, no caso, o destinatário vai receber muito mais rápido a mensagem. Então, tá aqui a resposta, ó. A comunicação por e-mail é bem mais rápida do que uma correspondência postal comum, ou seja, uma carta, que é o caso das cartas enviadas por correio. Posso passar aqui para outra lá de baixo já? Aqui, continuando nessa questão 2, tem assim. Quando estudamos as características das cartas, verificamos a importância de definir o remetente e o destinatário. Então, isso aqui já foi falado. O remetente é quem escreve a mensagem da carta e destinatário é quem vai receber aquela mensagem primeira. Aí tem assim,
No e-mail, esses elementos, né, também são necessários. Identifique nos e-mails apresentados na página 114 e escreva nos quadros, né? Então, no primeiro e-mail, o remetente é Rachel, né? E no segundo e-mail é Tati, né? Porque quando a outra vai responder a mensagem, aí ela também vai se tornar remetente. No primeiro e-mail, o destinatário é Tati e no segundo é Rachel. Aí é fácil, é simples. Na letra B, qual a importância desses elementos em um e-mail, gente? Ó, a importância de saber do e-mail o remetente e o destinatário é porque quem recebeu primeiro a mensagem, a pessoa vai saber quem é o destinatário, ou seja, quem enviou aquela mensagem primeiro, né? Então, aqui tem assim, ó, esses itens são importantes porque apresentam as informações necessárias que possibilitam saber quem enviou e quem vai receber a mensagem. Questão 3. A carta e o e-mail possuem algumas semelhanças em sua estrutura. Relacione a estrutura a seguir ao seu respectivo significado. Então, letra A, que é a saudação inicial, né, quando se inicia a mensagem. Letra B, corpo do texto, que é a mensagem em si, que é escrita. A C, a despedida, e D, a assinatura, ou seja, a assinatura do destinatário, quer dizer, de quem escreveu a mensagem. Aí temos aqui, ó. Aí a mensagem propriamente dita vai ser o corpo do texto, né? Que é desenvolvido o assunto. Aqui indica a finalização do assunto tratado, vai ser a despedida, C. Aqui, ó, frase inicial em que é apresentado o cumprimento é a saudação, letra A. Indica o remetente do e-mail, aqui vai ser a assinatura. Então, vai ficar a ordem B, C, A e D. Podemos passar cá para baixo? Ou tem gente corrigindo lá em cima? Na questão 4 tem por que é importante preencher o campo assunto em um e-mail. Olha, quando se coloca lá o assunto, já disse para vocês na última aula, que no e-mail não é obrigatório colocar. Mas é importante para que o destinatário, né, que é a pessoa que vai receber a carta, ela tenha uma noção do assunto que vai ser tratado na mensagem. Então, aí vai ser a importância de se colocar o assunto. Então, tem aqui a resposta, porque a indicação do assunto auxilia o destinatário a identificar o conteúdo da mensagem antes mesmo de ler, né? Aí, continua aqui. Além disso... Eu coloquei uma coisa parecida. Eu coloquei para saber claramente que vai ser o assunto de ler a carta. Certo. Aí tem, além disso, ajuda na identificação de uma mensagem no meio de outras. Porque assim, ó, pessoal, essa parte aqui que completou, você pode completar isso aqui também, viu, Júlia? Além disso, ajuda na identificação de uma mensagem no meio de outras, porque é importante, ó. Quando a pessoa tem um e-mail que é ativo, né, que usa bastante, que recebe mensagens de outras finalidades, a não ser de conversar com amigos, no meio de tantas mensagens que aparecem lá, imagine que a pessoa tenha lá, sei lá, 2.000, 3.000 mensagens, a pessoa já vai identificar, olha, essa mensagem aqui é de tal pessoa, já está falando tal assunto, já vai identificar, já para procurar e encontrar essa mensagem para poder ler. Certo? Então, vamos aí continuar, pessoal. Ó, vou dar aqui uma pausa para poder vocês fazerem a correção dessa. Na questão 5 tem assim, antes de produzir um e-mail, é preciso saber para quem o estamos enviando, qual é o objetivo e sobre o que iremos tratar. Isso tudo é importante para adequarmos o registro à situação comunicativa. Ou seja, gente, ó, é muito importante quando a gente vai produzir um e-mail, escrever, né? Qualquer uma pessoa que é remetente, o objetivo, né? Por que a gente está colocando aquele e-mail? Se trata de um assunto de trabalho, se trata de um assunto pessoal, né? De conversa entre amigos ou entre parentes, ou para poder adequar o registro de comunicação, se vai ser o registro formal ou informal, né? Registro formal, você sabe que é aquela linguagem que ela é mais adequada aos padrões da gramática que nós estudamos na matéria de português e que é utilizada em situações mais sérias, né, de comunicação, para se dirigir a alguém também com mais respeito, pessoas que a gente não tem intimidade. E o registro informal já vai ser para pessoas mais próximas, né, amigos, familiares, e aí para poder a gente saber identificar qual tipo desse tipo de registro, se vai ser registro formal ou informal que vai ser colocado nessa mensagem de e-mail.
Aí tem assim, letra A. Nos e-mails escritos por Tati e por Rachel, a predominância do registro formal ou informal? Eu creio que vocês aí acertaram, né? Se são a pessoa Eu botei que são informal. amigas, Informal. são pessoas que são amigas, vai ser o registro informal, né? Então, aqui eu vou até colocar aqui uma observação de quem está participando. Já coloquei aqui mais 2 pessoas. Na letra B, as meninas empregaram algumas palavras escritas de forma abreviada. Ou seja, gente, quando a gente coloca abreviação, principalmente na internet, redes sociais, né? Que a gente coloca VLW, que é valeu, né? A gente coloca TDB, que é tudo bem, né? A gente coloca VC, que é você. Então, tem muitas abreviações que a gente usa no registro informal, principalmente quando se usa e-mail ou algum meio eletrônico como aplicativo de rede social, aplicativo de mensagens. Aí tem assim, ó, veja a seguir alguns exemplos e explique o significado dessas abreviações. Essa aqui é simples, eu não vou, se vocês quiserem falar, né? Mas aqui tem, ó, VC é você, BLZ, beleza, TD, tudo, KRA, cara, e MTO, muito. Eu acho que todo mundo sabe aqui o significado de cada uma dessas abreviaturas, né? Então, aqui tá muito simples. Na letra C, por que as meninas empregam formas abreviadas nos e-mails? Ó, quem respondeu assim, ó, porque elas Eu são botei amigas. para adiantar a comunicação. Ao invés de tu colocar adiantar, tá correto. Você coloca esse verbo que aparece aqui, ó, no registro que é mais formal, ó, agilizar, viu? Então, para agilizar, gente, ou então quem colocou assim, para tornar mais rápida a comunicação, né? A conversa também pode, certo? Então, aqui no livro tem para agilizar a comunicação, para tornar mais rápida. Na letra D, gente, tem assim, reúnam-se com o colega, mas a gente teve que adaptar por causa do tipo de aula que a gente está tendo, né? Para que vocês escrevam algumas reduções e abreviações que conhecem. E é uma resposta pessoal. E também tinha que explicar o significado de cada uma delas. Inclusive, aqui no livro não tem, porque se é registro informal, cada lugar tem cada faixa de idade tem um tipo de abreviação, né? Sem ser essas que aparecem aqui em cima nesse quadro verde. Vocês deveriam colocar outras aqui, né? Então, aqui, por exemplo, vocês podem me dar, já que vocês aí são mais jovens, né? Vocês devem saber, né, na internet, em e-mail, né? Que são de registro informal, ok, gente? Então, vocês vão estar fazendo aí e a gente vai passar aqui já para a próxima. Eu acho que daqui vai para a página 119. Já fiz, já. Ok, gente? Ó, enquanto eu estou digitando assim, vocês já vão logo fazendo, para a gente adiantar. Então, página 119, pessoal, a gente vai estar fazendo aqui. 118, digo. Página 118. Tem assim na questão 6, ó. Nesses e-mails, as meninas empregaram algumas gírias. Identifique nos e-mails alguns exemplos de gírias. Eu vou falar aqui de forma mais rápida, porque eu tenho que adiantar, que eu ainda vou explicar um outro assunto com atividade para vocês. Então, gente, ó, tá ligada, né? Que são expressões de gírias, né? Mara, né? Com esses as aqui, ó, que são repetitivos. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Parece que é 5 ou 6 a repetido, né? Pra caramba, modeprê, né? Modeprê, cara e etc. Na letra B tem alguma gíria que você não conhecia, né? Mas foi possível descobrir o significado pelo contexto, ou seja, pela leitura geral do texto. E qual, né? Essa aqui é pessoal, né? Se você conhecia todas, você coloca não, já conhecia todas, né? Se tinha uma que você não conhecia, mas que conseguiu entender, era só escrever essa gíria só, não precisava explicar, não. Certo? Então, vocês, assim, no caso, né? Pela leitura, se você conhecia todas, você coloca não, vírgula, já conhecia todas, né? Se não, você coloca assim, qual é a expressão de gíria? E, não, você coloca assim, sim, e vai colocar ponto de segmento e qual é a expressão de gíria que tinha lá no texto que você não sabia o significado, mas quando você lê o texto todo, você entendeu qual era o significado. Na letra C, tem assim, quando você está com seus amigos, que gíria costuma usar? Explica o sentido com que vocês a empregam. Então, gente, essa aqui é muito pessoal, né? Então, aqui, vocês poderiam colocar pelo menos o exemplo de uma gíria que você usa muito com seus amigos e
explicar o sentido, o significado dessa gíria. Certo, gente? Então, isso aqui é bem pessoal. Eu nem vou colocar a resposta, mas quem quiser aí falar a sua também, né? Só para poder os colegas terem a noção, quem não entender. Em situações informais na internet, é comum utilizarmos onomatopeias. Vocês já aprenderam isso na onomatopeias, que foi de história em quadrinhos, foi um assunto que já foi dado aqui em redação, que são aqueles sons reproduzidos, né, na escrita, tipo o som da porta batendo, o som da campainha, o som do latido do cachorro, o som de algo caindo no chão, né, o som de um trovão, que é a representação desses sons. Aí tem assim, letra A, no e-mail foi empregada a onomatopeia ha, 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 ha. O que ela significa, né? Essa aqui é muito fácil. Quem colocou o som da risada, o som de uma gargalhada, né? O som de uma pessoa rindo, tudo tá valendo, tá? Então, aqui tá escrito, significa reprodução do som de uma gargalhada. Quem colocou algo semelhante também, o que eu falei, também tá correto. Né? Na letra B, que outras onomatopeias com essa finalidade você conhece? Ou seja, tem outras onomatopeias que expressam o som de risada, né? Eu creio que vocês conhecem. Eu já vi, tipo, esse kkkk repetido como aparece aqui, né? E também tem aquele que é o RS, né? Repetido RS, RS, que representa também o som de riso, né? Então, aí vocês vão estar fazendo. Aí temos assim, ó, na questão 8. Releia os seguintes trechos e assinale as alternativas que explicam o efeito de sentido da repetição de vogais. Então, quando uma das amigas, ela coloca as palavras repetidas, o som da vogal, ela vai ter um significado, né? Por que foi colocada aquela palavra com a vogal repetida? Aí tem aqui, ó, a primeira. Tô achando mara a ideia, né? Ela bota mara a ideia. E no quadrinho aqui, roxo, a gente vai poder se reencontrar. Vai ser super, super. Então, ó, vai ser primeiro, ó, gente, eu vou falar e vou explicar. Intensifica o sentido da palavra, ou seja, é como se ela que realmente quisesse dar importância. Como ela não está falando verbalmente, né? Expressando com a voz no e-mail, ela está escrevendo em palavras para que ela dê uma importância maior, como se ela estivesse realmente conversando com a pessoa, né? Com o destinatário da carta. Aí o outro apresenta outro sentido das palavras, não, que se for um outro sentido, teria que colocar outra palavra do lado para colocar um outro sentido diferente. E demonstra a empolgação da personagem, sim, demonstra que ela está bastante animada, né? Então vai ser a primeira alternativa e a terceira. Então vamos passar para a página 119, então, pessoal, podemos? Pode. Então vamos lá. Na questão 9 tem assim, gente, identifique e escreva nos quadros os elementos presentes no e-mail. Então, tem aqui já um outro e-mail para vocês identificarem os elementos. Como eu falei para vocês que o e-mail, ele tem elementos que são praticamente semelhantes com os elementos que existem numa carta realmente, que é correspondência escrita, né? Aí vocês teriam que ver aqui, né, os elementos que compõem e vocês iam falar aqui quem era o remetente, destinatário, o assunto, a despedida e a assinatura. Então, aqui eu vou falar de forma rápida, né? Então, tem assim, ó, remetente é Luísa Azevedo, porque aqui no final está mostrando a assinatura dela, né? Destinatário, gente, vai estar lá em cima na saudação inicial, né? Boa tarde, Alberto, quer dizer, a pessoa que vai receber essa mensagem, né? Então, o destinatário é Alberto, né? Quem quiser colocar no caso, o sobrenome dele que aparece lá em cima, ó, no endereço de e-mail também é bom, né? Alberto Silveira, né? Aqui o nome do destinatário. O assunto é sobre um currículo, né? Quem leu aí direitinho, aqui no terceiro parágrafo, no segundo parágrafo tem anexo, segue o meu currículo vitae, né? Currículo vitae é a expressão em latim da palavra currículo, né? Então, o assunto é sobre um currículo. A despedida é essa palavra que aparece aqui antes da assinatura, que é atenciosamente. E a assinatura é o nome do remetente, né? Luísa Azevedo. Aqui, gente, logo aqui embaixo tem assim, por que o registro empregado nessa mensagem de e-mail aí que aparece em cima é predominantemente formal? Por que essa mensagem aqui em cima, as palavras que foram escolhidas, elas estão mais no registro formal? Quem foi que respondeu essa aí?
É um assunto comercial. Por isso que se usa o registro formal de uma pessoa que quer se comunicar com a empresa, né? E a fim de pedir um emprego, né? Dizendo que está enviando um currículo para que seja analisado. Então, se é uma conversa, no caso na questão de trabalho, uma conversa assim, envolvendo uma questão profissional, então é necessário utilizar o registro formal. Aí tem aqui a resposta, né? Eu já disse, só que eu vou colocar o que está escrito aqui. Porque o e-mail foi escrito com finalidade de enviar um currículo para uma empresa, né? Uma pessoa da empresa, situação que exige formalidade. Pessoal, depois dessa parte aqui, vocês que começaram lá desde o início, nessa página 148, vai se falar de um assunto que foi trabalhado no módulo 3. No módulo 3, que é sobre subjetividade e objetividade em uma notícia, ou em um texto jornalístico, certo? Então, tem assim, ó. Quando se fala de subjetividade e objetividade, é da forma como um jornalista ou um repórter vai se expressar em meio a uma notícia. Eu vou relembrar para vocês, vocês também vão relembrar. Então, tem assim, ó, por exemplo, se uma notícia ela é transmitida, né, seja oralmente, né, um jornalista falando numa notícia de televisão, ou seja, ela é inscrita em jornal impresso, ou em jornal, e-mail eletrônico, né, que é internet, ou até mesmo na questão assim de rádio, tudo está válido. Agora, quando a notícia era transmitida do jeito que aconteceu, sem mais detalhe nenhum, somente a notícia, ela é trazida com objetividade, ó. Porque objetividade, tudo que é claro, tudo que é rápido, né? Tudo que é de fácil compreensão e que não tenha a opinião da pessoa que está apresentando a notícia e nem colocando também nenhuma característica no caso da notícia ou da pessoa que está envolvida, só coloca ali só notícia do jeitinho que aconteceu, então essa notícia ela é trazida com objetividade. Objetividade, então, ó, objetividade lembra que assim, ó, só notícia do jeito que aconteceu. E subjetividade é quando um repórter ou jornalista vai transmitir uma notícia, uma reportagem, só que além de colocar os fatos como realmente aconteceram, eles vão colocar um detalhe a mais, como, por exemplo, alguma característica do local, né, que ocorreu o fato, ou alguma característica da pessoa que está envolvida, que está assim dentro da notícia, né, que faz parte do acontecimento, ou a opinião dele, né? No caso do repórter ou do jornalista também. Então, essa notícia, quando é colocado detalhes a mais, seja a característica da notícia, ou vai falar a respeito da opinião desse repórter, do jornalista, a respeito da notícia, então, a notícia vai ser trazida com subjetividade. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Para vocês, de acordo com o que eu acabei de explicar agora, vamos colocar aqui um jornal que é bem conhecido, que eu creio que na casa de vocês alguém deve assistir sempre. Quando aparece lá o Jornal Hoje, que é da Globo, ou o Jornal Nacional, os apresentadores, os jornalistas, vocês acham que esses jornais que aparecem na Globo, né, ou do horário que é do horário depois do almoço ou à noite, vocês acham que os jornalistas eles apresentam a notícia com subjetividade, ou seja, com algo a mais, com a opinião deles, ou com objetividade, ou seja, só coloca somente a notícia? Objetividade. Com objetividade, né? Então, a notícia, por exemplo, nesse jornal aí televisivo que todo mundo conhece, que é Jornal Hoje, Jornal Nacional, que é colocado na Rede Globo, a notícia é trazida com objetividade. Agora, eu vou colocar aqui um exemplo que é bem... Eu creio que, mesmo que seja algo que é maçante, que é chato, que a pessoa fica lá falando, repetindo a mesma coisa. Luiz Bate, que passa lá na Cidade Alerta. Ele traz a notícia com subjetividade ou com objetividade? Vocês sabem quem é Luiz Bate, né? Ele é o apresentador do Cidade Alerta da Rede.
da Rede Record. Eu conheço o filme, mas eu não assisto muito, não. Eu não conheço muito ele, não. Ó, Luiz Bate, ele, quando ele apresenta a notícia, ele é, principalmente quando se trata de algo que é injusto, algo que ele acha que está errado, ele começa a discutir, a falar do que ele pensa. Ah, porque isso está errado, porque essa pessoa fez isso, essa pessoa, se for um crime, essa pessoa deveria ir para a cadeia, ficar lá. Então, se ele coloca a opinião dele mesmo, ele coloca bastante a opinião dele na notícia que ele traz. Então, ele vai trazer com subjetividade ou com objetividade? Subjetividade. Com subjetividade, porque subjetividade, gente, lembra que o jornalista ou o repórter ele vai trazer a notícia só que com algo a mais, ou alguma característica com a qualidade do que vai ser noticiado, ou a opinião dele também. Então, o esbate do Cidade Alerta, da Record, ele vai trazer a notícia com subjetividade, porque ele coloca muito da opinião dele, o que ele pensa a respeito do que ele tá da notícia que ele está colocando. Enquanto que, por exemplo, o William Bonner do Jornal Nacional, ele só chega lá e ele simplesmente ele repete a notícia do jeito que aconteceu. O William Bonner, ele não fala da opinião dele, não. Ele só coloca só a notícia e acabou. Então, o William Bonner, que é ele é o jornalista, né, que é o principal da Rede Globo, ele vai trazer a notícia com objetividade, porque ele só traz somente a notícia só do jeito que aconteceu. Ele não coloca opinião, ele não coloca característica de mais nada, ele só coloca só a notícia e acabou. Então, tem assim, ó, pessoal, eu vou estar explicando aqui essa atividade, porque esse assunto já foi dado já no módulo 3 de redação. Estou com 1 minuto e 13 aqui, se encerrar o tempo, todo mundo volta, porque nosso horário é até 9 horas e dá tempo de eu terminar de explicar. Então, tem assim, número 1, leia as manchetes a seguir. A letra A, gente, ó, governo Trump, que Trump tá tendo os últimos meses de presidência lá nos Estados Unidos, né, vocês sabem, enterra programa de Michelle Obama contra a obesidade infantil. Olha só, quando coloca esse verbo aqui, enterra, é como se eu estivesse já colocando a opinião, né? E na letra B, governo Trump flexibiliza algumas regras da era Obama sobre merenda escolar. Então, aqui vai ter esses dois trechos aqui de uma notícia. Então, o primeiro foi trazido aqui por esse site, né? brrfi.fr, e o outro foi trazido pelo g1.globo.br, né? Então, é a mesma notícia de fontes diferentes e que trazidas também por jornais diferentes, né? É a mesma notícia e vocês vão ver que tem diferença. Enquanto uma coloca em terra, que é uma expressão, né, que é mais como se fosse uma opinião, a outra só coloca só da forma que realmente aconteceu a notícia.